Olá pessoal, aqui é o Wendel, está começando agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 5º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 3, aula 9, e trabalhar duas habilidades. A primeira é identificar a localização de números naturais na reta numérica, e a segunda é identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica. A nossa videoaula possui 3 objetivos. O primeiro é estudar os números naturais na reta numérica. O segundo é estudar os números racionais na reta numérica. E o terceiro é resolver alguns problemas. Vamos começando a nossa videoaula entendendo o que são os números naturais. Bem, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Esses números são bastante utilizados em nosso dia a dia. Veja abaixo a representação desse conjunto numérico. Eu tenho aqui a representação do conjunto numérico através da letra N, que inicia a partir do número 0. Então nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e aí se segue. Os números naturais são os números não negativos, ou seja, positivos que começam a partir do 0 e seguem de 1 em 1. Pulando, salteando de 1 em 1, ok? Nós podemos representar esses números naturais numa reta numérica, como eu já falei, começando a partir do 0. O 0 é a origem, o 0 é o início. Então aqui nessa reta você consegue perceber os números 0, na sequência 1, 2, 3, 4, como eu falei, salteando de 1 em 1, pulando de 1 em 1. Assim, nós podemos localizar cada número natural numa reta numérica. Vamos resolver um problema e estudar um pouco mais sobre o que aprendemos até aqui. Eu trago aqui o problema da seção Fixando Mais, que está na página 104 do nosso livro do Avalia Brasil. É a primeira questão. Diz o seguinte: Bárbara desenhou uma reta e colocou em um dos pontos a figura de sua boneca de estimação. Observe abaixo. Então está aqui a bonequinha da Bárbara e alguns números aqui nessa reta. O problema pede: o valor correspondente ao ponto em que se encontra a boneca de Bárbara é... Bem, observe que nessa reta ela não está começando do 0, ou seja, já são valores lá na frente. Nós já podemos perceber que nesse ponto aqui nós temos o número 125. Aí mais à frente possui o número 135. Vizinho ao 135 tem o número 140. Então, cada espacinho desse, se pulou do 135 para o 140, então pulou 5. Então, cada espacinho desse está pulando 5, de 5 em 5. Então, eu consigo preencher essa reta fácil. Se aqui eu tenho o número 125, pulando de 5 vai ser o próximo número 130. Pulando mais 5, 135. Mais 5, 140. Mais 5, 145. Mais 5, 150. Mais 5, 155. Mais 5, 160. Mais 5, 165. Mais 5, 170. E o próximo, 175. E aí se segue. Pronto, preenchi aqui a reta numérica com todos os números, colocando aqueles que estavam faltando. E a boneca da Bárbara está em qual ponto? Está aqui, ó. Está no número 155. Então, 155 é a alternativa correta. Alternativa C. Ok? É isso aí. Bem, agora vamos entender um pouquinho do que são os números racionais na forma decimal. Os números racionais na forma decimal são aqueles números que vêm com a representação que tem uma vírgula, ou seja, que vem com casas decimais. Aqui eu tenho o número 3,5. Está aqui um número decimal, 3 inteiros e 5 décimos. Aqui, no caso, eu estou trabalhando com décimos, ok? A vírgula separa a parte inteira da decimal. Nesse caso, a leitura do número é 3 inteiros e 5 décimos, como já estudamos. E eu posso localizar esses números também na reta numérica.
Decompondo os espaços, no caso aqui do exemplo, por exemplo, de 0 a 1. Eu decompus aqui em 10 pedaços, então eu estou trabalhando em décimos. Se depois do zero a parte menor de um décimo, eu tenho 0,1. Na sequência eu vou ter o 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, um inteiro. Ok? Lembrando que quando eu tenho 10 décimos, eu tenho um inteiro. E continua, 1,1, 1,2 e se segue indefinidamente. Aqui eu identifiquei a localização dos números em décimos, mas nós podemos decompor a reta numérica em partes diferentes, como de meio em meio, como de centésimos em centésimos, a depender do problema. E falando em problemas, vamos resolver mais um probleminha para a gente continuar o nosso estudo de hoje. Eu trago aqui a primeira questão da seção Fixando Mais, está na página 108 do material do Avalia Brasil. Diz o seguinte: Marcos foi ao médico fazer exames de rotina. Assim que seu médico o viu, pediu que ele subisse na balança para se pesar. A seta na reta numérica abaixo mostra onde está o ponteiro da balança. Opa, bem aqui. E a pergunta diz o seguinte: quantos quilos o ponteiro indica? Ou seja, qual é o peso do Marcos? Olha, eu consigo perceber na reta que os números estão, digamos, salteando aqui de 1 em 1. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. E que entre cada número tem um tracinho. Então eu estou dividindo 1 em duas partes. Então esse tracinho aqui é meio, como se fosse 0,5. Ou seja, por exemplo, entre 60 e 61 nós temos o 60,5. 61, aí de meio em meio, para representar esse tracinho. Então 61,5, 62, 62,5, 63, 63,5, 64, 64,5, aí passa mais meio, 65, 65,5, 66, 66,5, 67, 67,5, 68, 68,5, 69, 69,5, 70. Pronto, preenchi os números que estavam faltando nessa reta numérica. Já deu para perceber que esse espacinho vale meio, e a reta está graduada de meio em meio. Bem, respondendo agora a questão, eu quero saber qual é o peso de Marcos, que está indicado por essa setinha. Ora, fácil. 63,5 kg, 63,5. Vai ser então a alternativa B de bola, 63,5 kg. É isso aí, fácil, gente. Bem, na nossa videoaula de hoje nós estudamos os números naturais na reta numérica, estudamos os números racionais na reta numérica e resolvemos alguns problemas. Eu agradeço a todos a atenção por estarem comigo aqui nesta aula e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!